E aí, galerinha, deu para ficar um pouco zonzo? Normal, tranquilo, não tem problema algum essa situação da gente ficar um pouquinho, ai meu Deus, e agora? O importante é você começar a praticar, a fazer junto, a questionar. Ai, professora, eu não entendi, manda aí pra gente essa dúvida pelo seu professor presencial, que aí a gente vai estar sanando ela da melhor forma possível. Então, para fixar, vamos lá para a gente revisar e entender melhor sobre as nomenclaturas de cadeias ramificadas? Então, a gente viu que para existir ramificação, nós temos que ter grupos orgânicos substituintes, que são aqueles grupos que vão estar ligados à nossa cadeia principal. Você já determinou que a cadeia principal vai ser a maior sequência de átomos de carbono, você já tem na mente que essa cadeia vai contemplar todas as insaturações, né, presentes nela, e que esses grupos, quando eles estiverem presentes, eles vão ter que ser identificados na nomenclatura dos nossos compostos. Quando acontecer de, em vários sentidos, você ter o mesmo número de átomos de carbono para determinar a cadeia principal vai ser aquela que tiver a maior quantidade de ramificações. Então, os grupos substituintes, que são aqueles que vão estar ligados à cadeia principal, você vai determinar um nome a partir da quantidade de carbonos que ele tem e vai adicionar a terminação -il, então fica metil, etil, propil, e em algumas situações, como é o caso aqui, você vai ter o isopropil, você pode ter o butil, e aí o butil tem duas situações também. Eu posso ter o sec-butil e o ter-butil, aonde vai depender da situação que vai estar ali do nosso carbono ligado à cadeia principal. Nos alcanos, a nomenclatura ela é bem simples. Você determina lá a cadeia principal, a maior sequência de átomos de carbono, ou a cadeia com a maior quantidade de ramificações, e aí você identifica, colocando o número do carbono, onde a nossa ramificação está, que nesse caso é o carbono 2. Como eu tenho duas ramificações no carbono 2, eu coloco ele duas vezes, tá? E aí, qual é a outra ramificação? Ah, tá no carbono 3, então eu identifico aqui, ó, ficou 2,2,3 trimetil. Esse tri está dizendo que são 3 tipos de ramificações metil ligados ao carbono 2 e ao carbono 3. E o nome da minha cadeia principal, ela vem isolada ali, ó, normal, pentano. Nos alcenos, eu tenho a preocupação de que a minha cadeia principal tem que ser a cadeia onde a minha insaturação está fazendo parte. Eu tenho que identificar as ramificações da cadeia e também identificar onde a minha ligação dupla está ocorrendo. Então, aqui, a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Por onde eu vou começar a numerar? Pela extremidade mais próxima da insaturação. Entre a ramificação e a insaturação ela tem prioridade. Então, como é que fica o nome? Vai ficar 3,4 de metil, coloque o prefixo da quantidade de átomos de carbono, que são 5, e aí identifico onde está a minha ligação dupla, que é no carbono 1, e coloco a terminação eno. Então, ó, 3,4 de metil, pente 1-eno. Esse 1 remete-se à posição da insaturação. Quando a gente tiver os álcares de enos, que são situações de ter duas ligações duplas, a gente vai numerar e vai escolher o menor valor para as duas ligações, tá? Então, o sentido que der a menor numeração para elas vai ser a numeração da nossa cadeia. A numeração das nossas ligações duplas juntamente com as ramificações, tá? Extremidade mais próxima para elas. Nesse caso, se eu começo por esse lado, a minha insaturação vai estar no carbono 1 e 4, só que a ramificação vai estar no carbono 3. Começando aqui por baixo, a insaturação vai estar no carbono 1 e 4, mas a ramificação vai estar no carbono 2. Então, a numeração nesse caso vai ser a de baixo.
aonde eu tenho o menor número para todo mundo. E aí a nomenclatura vai ficar como? Vai ficar 2-metil, ó, but 1,3 de eno. É buta, tá, gente? Faltou o A aqui. Buta 1,3 de eno. Os alcinos, a nomenclatura é bem semelhante aos alcenos. A gente vai numerar, escolher a cadeia principal de acordo com a sequência de átomos de carbono que contemple a ligação tripla. Começa a numerar pela extremidade mais próxima da insaturação, identifica o número do carbono onde estão as ramificações, carbono 4 e 5. Vem aqui, ó, dimetil, X2, ino. O 2 remete ao carbono aonde está a nossa insaturação. E agora você vai lá praticar na sua atividade sala. Eu vou aguardar vocês aqui, a gente vai fazer essa correção juntos, porque ó, tem que praticar menos para poder fixar essa parte das nomenclaturas de cadeias ramificadas. Boa sorte aí para vocês! Tem gente que já na primeira questão olhou e falou: gente, professora do céu, a senhora e o professor Almeida colocaram um compostozão enorme que eu não sei nem para onde vai. Não tem problema não, é para isso que a gente colocou, para a gente poder praticar junto e vocês não terem mais dúvidas nas questões que estão por vir aí pela frente. Vamos lá para a gente fazer essa correção desse composto enorme aí? Bom, essa é uma questão que caiu em vestibular e diz o seguinte: assinale a única alternativa correta com relação ao composto que apresenta a estrutura a seguir. E aí ele deu essa estruturaça linda, maravilhosa para a gente e algumas alternativas para você dizer qual é a correta. Na primeira ele diz que é um alqueno. Quem é um alqueno, gente? Alceno, um hidrocarboneto de cadeia insaturada. Vamos olhar? Vocês acharam alguma ligação dupla nesse composto? Não, né? Eu também não achei. Então, ele não é um alceno, ele não é um alqueno. Na letra B, ele fala que esse composto apresenta um radical N-propila ligado ao carbono 4. Quem é o propila ou propil? É aquele radical com 3 átomos de carbono. Para a gente determinar esse radical, nós precisamos determinar quem é a cadeia principal. Vamos olhar aqui? Como é que poderia ser? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se for assim, nós temos ramificações metil, etil, etil e isopropil, né? Porque aí a gente teria uma sequência de 8 átomos de carbono na cadeia principal e todo o restante seria ramificação. Se nossas ramificações é do tipo metil, etil, etil e isopropil, se a gente teria o N-propil? Não. Mas e se a gente numerar diferente? Se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, isso seria ramificação, aqui seria ramificação, aqui também e aqui também. Só que, ainda assim, a gente não teria o propil, a gente teria o isopropil. Então, a letra B, ela está errada. Nós não temos aí o propil. Letra C, apresenta 2 radical propila. Não, a gente já viu que não tem. Tem 2 etil, tem metil, mas não tem propila. Letra D, apresenta 3 radicais do tipo etila ou etil. Bom, a gente viu que ele pode apresentar 2 radicais etil. Ou assim, né? Ou ainda assim, mas não apresenta 3. E a letra E fala que ele apresenta 2 radicais de tipo etila, e a gente viu que realmente apresenta, por isso que ela é a nossa alternativa correta. Vamos lá olhar, ó.
Numerando, a gente viu que ele apresenta a cadeia principal com 8 átomos de carbono. Ele apresenta um radical ou grupo substituinte do tipo etila, apresenta o isopropil e aqui, ó, ele apresenta o etil. 2, ó, 1 etil, 2 etil. Então, a letra E está corretíssima. Isso aí, pessoal, para resolver essa questão, você precisa determinar quem é a tua cadeia principal, senão não tem como tu fazer a resolução para uma questão como esta. Questão de número 2. Cada hidrocarboneto deve apresentar um único nome para especificar o composto, não podendo ocorrer ambiguidade, ou seja, eu não posso ter 2 compostos diferentes com nomes iguais. Dê a nomenclatura oficial da substância que apresenta a fórmula estrutural. E aí ele deu pra gente aqui, ó, essa substância aqui. Primeiro ponto, observe se tem insaturações. Aqui, ó, tem insaturação. Então, a nossa insaturação, galerinha, ela tem que obrigatoriamente participar da nossa cadeia principal. Posso fazer que a cadeia principal é essa daqui? Posso, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar certo? Aí é diferente. Eu vi que nesse sentido linear tem 5, contemplando a dupla. Mas e se a gente fizer assim, ó? Quantos átomos de carbono vai ter na cadeia principal? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. Vai ter mais átomos de carbono, não vai ter? E vai estar contemplando a nossa dupla ligação, certo? Se isso está acontecendo, significa que essa é a nossa cadeia principal. Observando as alternativas, qual delas você marcou como a correta para a nossa estrutura? Vamos lá fazer a nomenclatura? Que aí a gente faz junto, fica mais fácil. Bom, eu já vi que a minha cadeia principal apresenta 6 átomos de carbono. E que a minha insaturação está aqui, ó, entre o átomo de carbono 1 e 2, ou seja, ela é no carbono 1. Beleza. O que mais vi? Eu vi que ela tem uma ramificação que é do tipo metil. Aonde? No carbono 4. São essas informações que você vai colocar lá no nome. Então, vai ficar como? 4 metil, só metil, porque só tem 1. Aí vem o nome do meu composto. Como ele tem 6 átomos de carbono, vai ficar o quê? X. Aonde está a minha insaturação? Carbono 1, então 1. Qual é como é o que a gente faz para finalizar o nome dos alcenos? N. Então, ficou 4-metil-X1N. Vamos ver se tem alguma alternativa com esse nome? Bonito, se não tiver, a professora está errado, né? Vamos lá. Aqui diz 4-etil. Nós temos ramificação etil? Não. Tem ramificação metil, mas é no carbono 3? Não. Tem etil? Já corta, ó. Etil, tira, porque a gente não tem. A gente vai ter o quê? 4-metil-X1N. A nossa alternativa correta é a letra E. Se você for observar, essa é a nossa cadeia principal porque tem a maior sequência de átomos de carbono e contempla a nossa insaturação, ficando uma ramificação que é o metil. Por isso, 4-metil-X1N. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso Se Liga no Enem. E a gente trouxe uma questão do Enem de 2013 que diz o seguinte: o citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância do citral. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10
H6O, com uma cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6 e 2 grupos substituintes metila nos carbonos 3 e 7. Observou que ele deu as características do nosso composto, né? O citral possui 2 isômeros geométricos. Isomeria a gente vai ver lá na próxima unidade. Sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é... E aí ele deu moléculas para a gente poder determinar a partir do que ele especificou para a gente aqui no enunciado, tá, gente? Vocês não vão adivinhar. Vocês vão trabalhar com essas informações aqui e dizer qual delas é a alternativa que apresentam uma cadeia alifática, ou seja, uma cadeia aberta, com 8 átomos de carbono e 2 insaturações. As insaturações são no carbono 2 e 6, e ele tem o grupo metila no carbono 3 e 7. Vamos lá olhar, ó. Todas são alifáticas, todas são cadeias abertas. E aí você vai vir contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Na letra A tem 8, ó, legal. Aí você vai observar em qual sentido você vai começar essa numeração. Eu comecei da esquerda para a direita por puro costume, mas como nós estamos com cadeia que tem átomo de oxigênio, a função, no caso, vai ser essa daqui. Então, a gente começa pelo carbono da função, que nesse caso vai ser esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que esses traços aqui, ó, galerinha, eles remetem à ramificação. Como ele é um traço único, significa que aqui na ponta eu tenho CH3, que é, no caso, a representação do metil. Se ele fosse um traço assim, ó, calma aí. Ô, professora, se ele fosse um traço assim, saindo da cadeia com um cotovelinho, uma coisa do tipo, seria um etil e assim sucessivamente, porque cada cotovelinho desse representa um átomo de carbono. Então, aqui nós temos 8 átomos de carbono, começando por essa extremidade. A nossa ligação dupla está no carbono 2 e 3, aí 4, 5, 6, 7 e 8. A outra ligação dupla está no carbono 6 e 7. A nossa primeira ramificação está no carbono 3, a outra ramificação está no carbono 7. Vamos ver se bate? Eu acho que já bateu, ó. As insaturações carbono 2 e 6, o grupo metila no carbono 3 e 7. Vamos lá olhar? Ramificação carbono 3 e 7 e a insaturação carbono 2 e 6. Para mim é a letra A. Vamos olhar aqui a nossa alternativa B? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, só que a nossa ramificação está no carbono 2, o grupo metil. Então, ela, ó, tá fora. Vamos lá na letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nossa ligação dupla está aqui no carbono 2. A ramificação está aqui no carbono 3. Carbono 7. Tem alguma coisa diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. 8. E na letra D? 1, 2, tudo isso. Gente, vocês vão fazer isso sempre, tá? Para poder não ter erro. Ó, a ligação dupla aqui, nesse caso, ela está ocorrendo aqui. As nossas ramificações aqui e assim sucessivamente. Para a gente observar, ficou tão confuso, a nossa alternativa A, ela logo de cara apresenta todos os requisitos
que nós estamos procurando, ó, as insaturações e as ramificações. Nesse caso aí, ela vai ser a nossa alternativa correta, onde nós vamos ter os 8 átomos de carbono da cadeia principal e as ramificações e saturações conforme as especificações aqui, perdão, do nosso enunciado, ó. As 2 insaturações, 8 átomos de carbono e 2 ramificações. Insaturação carbono 2 e 6, ramificações carbono 3 e 7. E aí, acabou, né? Deu até canseira, imagino vocês. Mas, como sempre, tem mais aula, tem mais nomenclatura e, como eu já falei, a gente vai ficar trabalhando essas nomenclaturas até o final do nosso ano letivo, porque é muito importante vocês estarem familiarizados com a questão das funções orgânicas e da identificação pelo nome dessas funções. No mais, a gente se vê na nossa próxima aula, então fique ligadinho com a gente e até mais!